Pode se assentar, querido, fica à vontade. Que a graça de Deus venha nos envolver nessa noite, amém? Aleluias. Abra sua Bíblia, querido. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Vamos ler do 22 ao 33. Que vai nos dizer assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-te-me ir a ter contigo por cima das águas. Respondendo Jesus, disse-lhe: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Querido, quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, mas eu quero que você fique atento àquilo que eu vou dizer nessa noite. Feche seus olhos, querido, coloque essa mente no pensamento a Deus. E nessa noite, com certeza, querido, Deus veio fazer algo nesse lugar. O Espírito Santo veio, querido, com certeza, querido, abraçar o seu coração, a sua mente, o seu corpo, querido, mais íntimo, profundo, querido, do seu coração. Quando eu estava sentado ali, querido, na hora do louvor, Deus me lembrou de uma parábola, uma palavra. Agora eu quero que você, querido, comece ainda na sua mente, no seu coração, fazer, querido, construir como se fosse algo, querido, que tivesse uma construção. E essa construção, querido, tivesse paralisada, apenas em ruínas, como se fosse, querido, a decadência, a destruição. Você conseguiu a pensar, imaginar? Sabe o que eu estou falando isso a você? Deus me lembrou uma palavra, querido, hoje. Sabe, ardeu fundo no meu coração. E Deus falou, no começo, querido, de todos os dias dessa igreja nesse lugar, Deus liberou uma palavra, querido, aonde Ele falou: olha,
o que eu vim fazer aqui nessa cidade foi restaurar. Eu vim trazer restauração. Escute o que eu quero dizer para você, querido. Você consegue imaginar, querido, essa construção que você imaginou aí no seu coração sendo reconstruída? Você consegue imaginar, querido, você reconstruindo ela aos poucos e formalizando uma bela construção, algo deslumbrante aos seus olhos? Deixa eu dizer algo para você, essa construção significa eu e você. O que Deus veio fazer nesse lugar, querido, veio reconstruir algumas coisas que estavam paradas na minha e na sua história. Deus tem para você nessa noite, escute, reconstruir, querido, a partir da sua decisão, do seu posicionamento hoje, mediante a palavra do Senhor. Não é fácil reconstruir, mas também, querido, não é impossível, porque nós temos um Deus maravilhoso. Ei, para que isso venha acontecer, querido, agora eu quero que você comece a falar com as suas palavras ao Espírito Santo. Comece a lhe dar liberdade, diga para ele: Espírito Santo, eu te convido nessa noite a entrar no meu coração. E começa a reconstruir o que estava parado. Diga para ele, queridos, que você o ama, que você veio nesse lugar e você não quer sair daqui da mesma forma que entrou. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, sim, Deus, nós te louvamos, Pai. De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e por cima de tudo, de toda a nossa adoração, Deus. Pai, Tu és o único digno, Deus, de receber, Pai, de toda a nossa vida, o nosso coração, Deus, por inteiro, Pai. Deus, nessa noite, Deus, nós queremos sim, Deus, ouvir a Tua palavra. E Deus, que o Teu Espírito Santo venha, Deus, colocar ela no nosso coração, Senhor. Pai, de uma maneira extraordinária, Senhor, que possa ter sim, Deus, reconstrução, Senhor, que possa sim, Deus, colocar obras no nosso coração, Deus. Pai, nós te pedimos que tudo aquilo, Senhor, que possa te impedir, que venha, Deus amado, se despelir, Deus, do nosso coração. Pai, que toda a barreira de Satanás que tem levantado, Senhor, nessa noite, para que a gente não venha entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, seja caído por terra em nome de Jesus, Pai. Mas que o Teu Espírito Santo, Deus, venha passear, Senhor, em meio a esse templo, essa igreja, Pai, e comece a abraçar, Senhor, um por um nesse lugar, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, que nós temos um Deus maravilhoso. Paizinho amado, e esse Deus, Paizinho amado, Ele é real na nossa vida e na nossa história. Assim nós te louvamos, a igreja diz: glória a Deus, queridos. Amém? É um prazer nós estar de novo, querido, compartilhando a palavra de Deus. E juntos aqui, comunidade, como corpo de Cristo. Com certeza Deus veio, querido, tocar o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Temos um tema, querido, a percorrer nessa noite, que está aqui. E o tema é aprendendo com os erros. Amém? Glória a Deus. Você consegue entender, querido, aprender com os erros? Você consegue, querido, pensar nisso? Mas é verdade. Deixa eu dizer algo para você, eu notei aqui que veio no meu coração. O erro é um dos maiores fatores que contribui, querido, na sociedade, no mundo inteiro, como um fator, querido, que nos leva à apostasia. Você entende isso? Vou repetir. O erro é um grande fator que constitui para a apostasia do mundo inteiro, ou das nossas vidas, seja ela na sociedade, seja ela no âmbito ministerial, seja ela na própria vida individual. Querido, mas o erro é um fator que paralisa, que não pode, paralisar a igreja de Cristo. Glória a Deus. Agora, o erro é o maior dos fatores, querido. Deixa eu dizer para você. Não é âmbito social, mas na sociedade apenas, mas sim no mundo por inteiro. Um fator relevante
que impede e que também paralisa, querido, e apostasia, traz apostasia para o mundo inteiro. Seja pessoa, querido, no âmbito, querido, de uma religião diferente, seja ela uma pessoa, querido, neutra no meio das religiões, mas também seja ela, querido, em meio às igrejas. Quando nós não estamos nosso coração a Deus, escute, eu quero dizer para você, nós começamos a apostasar no tempo. Uma das maiores, querido, palavras que nos ensina isto é o caminho pelo deserto, mas hoje eu ouvi falar algo diferente. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, que nós acabamos de ler, é um grande exemplo nessa noite, querido, para que eu e você viemos a entender isso tudo que Deus veio falar no nosso coração, que Deus veio transmitir diante da sua palavra. Deixa eu explicar o texto para vocês. Embora nós conhecemos, nós precisamos entender aquilo que quer nos representar. O texto vai dizer, querido, que depois de uma multidão onde estavam pregando a palavra, Jesus e seus discípulos no monte, então eles alimentam aquela multidão, querido. E depois de despedir aquela multidão, Jesus, eles reúnem os seus discípulos e dá uma direção a eles. Ei, eu quero que vocês sobem no barco que vocês têm e vocês vão para o outro lado do mar. Que vocês vão para lá, nós vamos se encontrar naquele lugar. Eu não vou agora, eu vou descansar e depois logo eu estarei com vocês. E o que aconteceu? Eles subiram no barco e foram. E Jesus se apartou, querido, Jesus subiu ao monte, Jesus foi orar a parte com Deus em particular. E a palavra vai dizer que o barco ali naquela hora já estava ao longo, no meio do mar, muita distância da terra. E sabe o que aconteceu, querido? Veio uma grande tempestade de vento. E aquela tempestade, querido, começou a soprar em direção ao barco. Começou, querido, a trazer um grande medo para os discípulos. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós conhecemos que a maioria dos discípulos de Cristo eram pescadores. Ei, não era qualquer vento, não, que dava medo neles, querido. Não era qualquer tempestade, querido, que poderia trazer medo ao coração daqueles homens, porque eles já estavam acostumados a viver no mar, viver no meio das embarcações dos navios. Mas a palavra foi relevante em dizer que foi uma grande tempestade de vento. E Jesus, querido, na quarta vigília da noite, ele sai a caminhar em direção a eles. Jesus não estava caminhando por terra, ele estava caminhando por cima das águas. E a palavra vai dizer que Jesus, chegando a eles, querido, avistou o barco de longe, e eles dentro do barco começaram a avistar alguém caminhando por cima das águas. E a palavra vai dizer que eles temeram, porque acharam que era um fantasma, achavam que era uma aparição diferente, mas Jesus, querido, começou a gritar a eles assim: calme os seus corações, porque sou eu. E a palavra vai dizer que então Pedro, querido, levanta e avista Jesus, querido, e Pedro faz uma frase, querido, que com certeza pode mudar a nossa história nessa noite. Pedro, ele olha para Jesus: Jesus, se é tu verdadeiramente, deixa que eu vá por cima da água até você. Sabe o que ele fala? Vem. E Pedro, querido, indo até o barco, escute, saindo do barco, indo em direção a Jesus, chegou no momento da caminhada, ele afundou, teve medo. E Jesus pegou ele da mão. Depois voltaram para o barco. Então eles entenderam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Glória a Deus. Agora, eu quero fazer uma conclusão desse texto para você. No seu pensamento, caminhar por cima das águas é normal ou não é normal? Não. Agora, Jesus caminhando por cima das águas é normal? É, pastor. Ele é Deus. Jesus é Jesus, não é verdade? Jesus pode fazer todas essas coisas, querido. Agora Pedro. E Pedro, querido,
O mais interessante que é, você acha que Jesus não sabia que Pedro ia afundar? Você acha que Jesus não sabia, querido, das coisas que estavam lá na frente, assim como na nossa vida? Hoje nós estamos sentados aqui, mas você acha que Jesus e Deus não sabem o que vai acontecer amanhã? Com certeza sabe. Só que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, então venha. E sabe, eu comecei a imaginar, querido, no meu coração, Pedro, então, eu vou ir. Pedro era muito afoito, querido, nas suas decisões. E foi constantemente toda a sua vida. Toda a sua vida. Escute, eu quero dizer para você, por isso que eu falo, querido, aos nossos corações, nós necessitamos ser ousados. Porque uma pessoa ousada, querido, escute, pode até errar na vida, mas com certeza vai acertar muitas. Agora, uma pessoa que não for ousada, uma pessoa, querido, que for paralisada, escute, vai perder muitas oportunidades. Sabe por quê? Estou com medo de errar. Pastor, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não dar certo. Tenho medo de me frustrar. Mas Pedro foi ousado, amém? Eu comecei a analisar, querido, no meu coração, Pedro, olhando assim, mas Jesus... Aí Pedro grita, querido, para Jesus: deixa eu ir até você. Começa a pensar, querido, o coração daqueles outros, ou a boca dos outros discípulos que estavam no barco. Cara, você é louco, fica quieto aí. Está vendo essa tempestade? Pedro, não vai. Se fosse tu, você não vai. Tu vai te afundar, tu vai morrer. E Pedro, querido, não, mas eu vou. Ele sai do barco e aqueles homens, querido, talvez tentaram agarrar Pedro, querido, segurar ele. Talvez com palavras, talvez, querido, com ações. Mas escute, eu comecei a imaginar no meu coração. Eles não ficaram em silêncio, querido. Com certeza eles falaram: Pedro, você vai se frustrar, você vai afundar. Jesus é Jesus, mas você não é Jesus. E Pedro sai caminhando, não dá bola para as conversas, querido, ele sai. Mas ao longo do caminho, ele saiu na sua caminhada, querido, para Cristo, para caminhar por cima das águas. Mas na metade do percurso, deixa eu dizer para você, na metade do percurso, querido, Pedro começou a olhar para os lados, começou a analisar, querido, a tempestade do vento, a altura das ondas, o quanto a onda batia no seu corpo, querido. E Pedro também começou a trazer, querido, as lembranças, as vozes dos discípulos demais que estavam com ele. Cara, eu não era para ter saído mesmo do barco. É assim que acontece na nossa vida. Deixa eu perguntar para você, querido, você que nós temos entendimento, escute. Tem decisões que nós tomamos que parece ser loucura. E muitas pessoas vão dizer para você: não faz isso. Ei, não faz que você vai se arrepender, isso não vai dar certo. E você, por muitas vezes, querido, até começa. Mas chega lá no meio da sua caminhada, daquilo que você vai fazer, sabe o que acontece? Desiste. É a mesma coisa, querido, que você hoje for comprar algo, querido, de grande valor. Você começa com fé, sabe por quê? Porque você está com amor àquilo que você vai comprar. Aí você compra, não importa, não importa o que eu vou pagar, não importa a situação, mas você chega lá no meio da ocasião, você começa a olhar para aquele pequeno carnê e você começa a olhar, querido, para as palavras que te falaram. Por muitas vezes você desiste na metade do caminho. Dê o que der, não vou pagar mais. Não é assim? Não era para ser, mas eu com certeza queria na vida de muitas pessoas no mundo. Eu usei só um exemplo, isso não é significante, querido, naquilo que nós vamos falar. Mas por muitos exemplos, querido, nas vidas de muitas pessoas é o que tem acontecido. Deixa eu dizer algo para você, querido. Embora, querido, seja estranho, nós vemos falar nessa noite que aprender com os erros, pastor. Como assim? Sabe que eu vou dizer algo para você, nós somos pessoas, queridos, seres humanos, e nas nossas vidas nós fomos treinados a não errar. Você sabia disso? Nós fomos determinados, querido, colocado no nosso coração, na nossa mente, a não errar. E aí que nós nos frustramos. Você quer ver? Não sei se você se lembra, quando você ainda era criança, pequeno. A primeira vez que você ganhou a sua bicicleta.
Sabe o que você faz? Teu pai te dá a tua bicicleta, tua mãe te dá a bicicleta, você sobe na bicicleta, só que essa bicicleta ela tem quantas rodas atrás? 3. Sabe para quê? Para que você não venha cair. Porque se você cair, você não vai querer mais andar de bicicleta. Se você cair, você vai ter medo. Então por isso que eles colocam 3 rodinhas. E para você andando. E fica cuidando, querido, para você não venha cair. Para você não venha errar. Porque se você errar, você não vai querer. Você não pode errar. Aí eles colocam você, querido, e mesmo andando, mesmo você já pegando o treino, escuta, eles vão lá e tiram uma rodinha, deixa uma. E você fica andando. Aí você vai caindo, aí você fica até bravo por um tempo, mas daqui a pouco você começa a andar de novo, e você vai. E na vida por inteiro é assim. É assim. Nós somos tão determinados, querido, a não errar. Eu não posso errar, mas também ninguém pode errar comigo. Porque senão eu me magoo, me frustro, me falho. Se eu errar, eu me frustro, me magoo. Nós colocamos grandes expectativas, querido, às vezes nas obras que nós vamos fazer, e se der errado, desmotiva tudo. Já abandonamos tudo. Nem quero, não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. Aí pode até você querer fazer um tempo depois, mas a tua mente já está assim, não vai dar certo. Já errei, já me frustrei. É assim. É assim, querido, na vida. Sabe, mas deixa eu dizer algo para você. Tem algo nesse texto, querido, que eu queria abordar para você. O grande ensinamento que está nesse texto é na palavra de Jesus. Vem. Eu falei para você, querido, que nós, na nossa vida, embora a gente não saber o que vai acontecer amanhã, Deus sabe. E com certeza Deus, querido, Jesus, que ele sabia que Pedro poderia afundar, falhar. Com certeza. Mas Jesus disse para ele, vem, caminha, Pedro, caminha, não importa. Ei, nós cantamos um louvor, não sei se você prestou atenção, no segundo louvor. E ele vai dizer, querido, que se nós cansarmos Jesus, nem que se for carregar no colo, ele nos carrega. Não importa, mas nós temos que caminhar, se errar. Ei, o erro, querido, não pode ser um fator, querido, que pode nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Ei, você sabe, querido, qual é a maior doença que tem hoje no mundo por inteiro? É depressão. Sabe o que significa uma depressão? Depressão é aquela pessoa, querido, que quer tanto, querido, que chega a um momento que não faz para que não venha acontecer nada errado. E se ausenta. Você já viu uma pessoa, querido, que quer tanto, querido, que quer sair daquela depressão, que quer viver a sua vida, querido, e não consegue. E sabe o que faz? Se esconde, querido, mais oculto que seja. Para quê? Para que não venha, querido, atrapalhar a vida das outras pessoas. É assim. Depressão do mundo inteiro, querido. Por que vem a depressão? Pelos erros acontecidos. Seja erro, querido, ministerial, seja erro, querido, familiar, conjugal, na sua vida, no trabalho, qualquer área da sua vida. Todos os fatores converterão, querido, para uma palavra: depressão. Depois que cair um ponto, querido, já não quer mais nem saber da vida, mas quer sim, com certeza, se ausentar dela. E Deus, querido, vem tratar 2 pontos na nossa vida nessa noite. 2 pontos de erro. Escuta o que eu quero dizer para você. Nessa noite nós precisamos atentar para isso. Satanás, ele não brinca, querido. Satanás, ele não disfarça, querido, da sua vontade. Ele usa pequenos detalhes, querido, para nos apaziguar, para que a gente possa, assim, nos apostasar e ficar, como eu falei para você, escondido num canto.
Você sabe disso. No começo de todas as coisas, Deus tinha ordenado, querido, o homem para que ele pudesse, então, ser o governador de todas as coisas. Estava a seu domínio. Mas então o erro que aconteceu fez o quê? Ele se ausentar diante da presença de Deus. Quando Deus desce no jardim, Deus fala algo interessante, vai dizer: Adão, onde é que você está? Não estava vendo. Não estava vendo? Com certeza estava. Só que Deus quer escutar onde você está. Para que nessa noite, querido, a gente possa também fazer o que nós fizemos no começo, avaliar nossa vida, para que rumo nós estamos tomando. Será se verdadeiramente, querido, nós temos conduzido a nossa vida por inteiro ao plano de Deus, ou talvez temos medos de algumas coisas na vida, que tem nos impedido, querido, de prosseguir. Deus sabia que Adão estava fazendo, estava escondido. Quando Deus fala onde você está, Deus está trazendo consigo essa palavra dizendo assim: Adão, tudo aquilo que construímos juntos, Adão, tudo que nós planejamos, Adão, o que você fez? Deus estava dizendo: cara, tu tinha tudo para dar certo. Por causa de um erro você vai apostatar, por causa de algo que tão grande pode nos afastar. Algo tão grande. Deixa eu dizer algo para você, querido. Embora isso seja uma loucura, deixa eu dizer algo para você: o erro não te afasta de Deus. Sabe o que afasta você de Deus? É você se apostatar no mesmo. É você paralisar no mesmo, querido. Eu quero trabalhar dois pontos. O ponto é quando alguém erra comigo e quando eu erro com alguém. São dois pontos na vida, querido, que me paralisa. E o primeiro deles é quando alguém erra comigo. Como assim, pastor? É verdade. Você quer ver? Gênesis capítulo 37. Não precisa você abrir, não. Só quero abordar algo para você. Você conhece o texto. Gênesis 37 vai falar de uma história muito pontual, querido, para o que vamos falar. Vai falar da história de José. Amém? José, quando criança ainda, querido, ele teve um sonho, ou talvez uma visão do Senhor para a sua vida, para a sua família também. Esse sonho, querido, foi colocado no coração de uma criança que tinha grande ousadia e esperança, querido, de evoluir na vida e de crescer. E sabe o que ele faz? Ele não contém dentro de si, querido, esse sonho, esse plano. E por certa vez, querido, ele estava meio aos seus irmãos como eram pastores de ovelhas do rebanho. Ele estava no meio e ele começa a falar aos seus irmãos: olha, eu tive um sonho. E esse sonho era que estávamos cortando no meio da lavoura e montando alguns molhos. E estava de pé, e eu estava aqui, e esses molhos estavam aí. Cada molho significava cada um de vocês. E sabe o que aconteceu? Daqui a pouco começou a se inclinar esse molho de vocês, e o meu não. Logo, querido, ele ter falado, escute, os irmãos já trouxeram, querido, no seu coração uma ira. E falaram: o que é isso, José? Quem sabe nós vamos se inclinar diante de você. Quem sabe tu és o maioral diante de nossa família.
Quem é você? Segundo fator, ele teve outro sonho. E esse sonho, que a lua também se dobrava, querido, diante a ele. E aí ele foi contar para o seu pai. Sabe o que seu pai falou? Tu tá louco. Você acha que nós, eu, seu pai, a sua mãe, nós se dobraremos diante de você? Mas ele era menino ainda, querido. Por mais que doesse no seu coração, escute, o coração de uma criança, tu dá ali, querido, tu bate numa criança ou xinga uma criança, escute, ele pode até ficar chorando por um tempo, ficar magoado contigo, mas passar umas horas ele volta. É assim, é segundo o coração de Deus, querido. E aí, ele falando, querido, esqueceu talvez aquele momento, e seu pai o amava de uma maneira extraordinária, querido, porque era assim, o filho da sua velhice, ou seja, o último filho, querido, que ele teve. E a palavra vai dizer que então ele faz uma túnica para ele e veste, coisa mais linda, querido, aquela túnica, e veste o seu filho. E os seus irmãos estavam pastorando, querido, o rebanho, e seu pai então fala sem maldade: olha, ei, leva alimento a eles e vejam como é que eles estão. E a palavra vai dizer que ele saindo ao longo do caminho, querido, pergunta para uns onde é que estavam seus irmãos, ele chega ao lugar. E de longe, ele caminhando, querido, com grande alegria, porque estava chegando a sua família. Os seus irmãos avistando ele vão dizer: lá vem o sonhador. Aí alguns, querido, ainda bravo, começam a falar a ele que não chegue perto, porque hoje nós vamos matá-lo. Hoje nós vamos destruir com isso, ele está louco. Mas o mais velho deles, querido, começa a olhar e falar para os outros: vocês estão loucos? Como nós vamos sujar nossa mão com o sangue do nosso irmão? Não podemos matá-lo. Aí eles tiveram a ideia de que, querido, colocar eles em um poço. E isso que aconteceu, eles colocaram ele num poço. E sabe o que aconteceu? Naquele poço, querido, José teve os piores momentos da sua vida. Alguns estudos vão dizer que José tinha 19 anos, se eu não me engano. E a palavra vai dizer que então ali, querido, ele estava chorando, angustiado, e gritava por seus irmãos. Talvez ainda não entendendo, querido, não tinha caído a ficha no seu coração, o que ele estava fazendo. Não, minha família não vai errar comigo. E passando, querido, uns povos, querido, alguns que compravam escravos, querido, para trabalho. E a palavra vai dizer que então eles venderam José. E José, se você for pesquisar, ele passou dos, vou dizer 19, não tenho tanta certeza, mas eu creio que seja aos 20 e poucos anos numa prisão. Todo esse tempo, querido, sem entender. Por mais frustrado, querido, que ele estava na prisão, Deus nunca o abandonou. Ei, escute, eu quero dizer para você nessa noite, ele teve o poder do erro que fizeram com ele, querido. E a palavra vai dizer que então, querido, naquela prisão, Deus, querido, não abandonou ele. E a palavra vai dizer que Deus, então, abriu uma porta para José. E abrir essa porta, querido, levou a José de um escravo, de uma pessoa que estava numa prisão perdida, para um grande homem, querido, que estava governando no Egito. E a palavra vai dizer que eles, se encostando, querido, nos maiorais, tiraram um anel das suas mãos e colocaram na mão de José. Sabe o que significava aquele anel? Significava, querido, que todo o poder e a autoridade que estava abaixo do maior que tinha, estava no controle de José. Tudo. E ali então ele construiu a sua família, ele construiu, querido, estava uma grande finanças.
Agora, escute. José estava no Egito. Ele teve alguns sonhos, teve alguma sabedoria, e Deus usou ele grandemente naquele lugar. Então, teve uma grande escassez e fome na terra da promessa, Canaã. E Deus fez vir, queridos irmãos de José, que erraram com ele perante Deus, e chegar até ele, querido. Só que eu quero dizer para você que ao chegar José, querido, começou a avistar e viu verdadeiramente que eram os seus irmãos, a sua casa, a sua família, naquele lugar, querido, ele por um momento ele não quis se apresentar. Não quis. Sabe o que o diabo faz conosco, querido? Quando erra com a gente se fechar de uma tal maneira que a gente não quer dar liberdade mais, para que podemos viver aquela vida que nós estávamos vivendo com Deus. Fechamos de uma tal maneira. Representa, querido, quando algo que vai bater no teu olho, você já viu, querido, que já fecha o olho? É assim, querido. E aí quando erra, quando algo, querido, erram com você, escute, vocês se fecham de uma tal maneira, querido, que você não acredita mais. E não é qualquer pessoa. São as pessoas que você ama, são as pessoas, querido, mais consideradas na sua vida. Seja ele, eu vou voltar a falar, conjugal, na sua vida, querido, particular, na sua vida ministerial, seja ela em todas as coisas. Mas escute, José estava analisando seus irmãos de longe, bem de vida, tinha todas as coisas, todo o governo em suas mãos. José poderia bem dizer, querido, ei, não quero mais saber deles, não quero. Poderia dizer, ei, estão passando fome, deixa que passe, para pagar o que eles fizeram. Mas com certeza, querido, o Senhor começou a colocar no coração de José o que Ele quer colocar no nosso coração nessa noite. Uma coisa, não tem como a gente querer viver, querido, coisas grandes em Deus, se estamos fechados e não conseguimos perdoar, querido, o que aconteceu, erros que fizeram com a gente, coisas que aconteceram na nossa vida, querido, ao longo do caminho, que fez nós paralisarmos como pessoas. Que vez, querido, a gente se fechar, querido, seja ele no mundo espiritual, seja ele, querido, sim, no ministério, seja ele, querido, no âmbito, querido, natural, na sua família. Escute, eu quero dizer para você, todos nós, queridos, somos, querido, nós podemos errar. Todos nós, queridos, somos, querido, capazes, sim, de estar nesse fator de erro. Como assim, pastor? Só se Cristo esteja mentindo. Lembram de um momento, querido, onde chegam homens querendo apedrejar uma mulher e levaram diante a Jesus para que ver o que Jesus ia falar. Na verdade era Deus. E eles começaram a dizer, querido, ei, essa mulher aqui, você sabe como é que está a vida dela. Agora eu quero saber de você, o que você faria? Jesus se agacha, querido, e começa a riscar no chão. E eles, querido, apertando Jesus e também querendo ouvir uma resposta. Então Jesus pergunta, olha, eu sei que ela está errada, eu sei que ela errou. Você que não tem erro, ou você que não pecou, junte as pedras e comece a atirar nela. Se há alguém aqui que nunca errou, então comece a jogar pedra nela. Sabe o que aconteceu? Foram embora. É assim, querido. Você acha que Deus sabe, acha que nós somos perfeitos? Não, Deus sabe que nós erramos. Todos nós erramos. Embora, querido, a gente tentar ser o mais alinhado com Deus, erramos. Principalmente com Ele. Às vezes nós levantamos de manhã, querido, e lembramos de Deus, já é meio-dia. Pai, às vezes, querido, nós queremos fazer algo, querido, mas isso aí, será se vai dar?
Não, será assim? Não. Às vezes, querido, Deus tem algo para nossas vidas. Mas será se vai mesmo? Deus quer nos usar, querido, de uma maneira extraordinária. E José, querido, entendeu isso. Olha, eu posso ter todas as mais coisas, querido, tudo no meu governo, todos, a riqueza, a minha família que eu construí, tudo até aqui. Mas escute, se eu ficar com mágoa dos meus irmãos, da minha casa, da minha família, não conseguirei viver assim. E ele se apresenta. E com grande choro, querido, que todo o povo, todas as casas que estavam ao redor ouviram o grito e o choro dele. No momento que deu um passo em direção a que Deus queria. Liberou, querido, uma porta ao Senhor do seu coração. Perdão. Esse é o primeiro ponto, querido, que Deus quer trabalhar na sua história. Escute. Ei, se erraram com você, se há alguma coisa que te magoa nas pessoas, escute, querido, nós somos aquelas pessoas que mais magoamos a Deus. Nós somos, querido. Nós precisamos amar, mesmo que aquela pessoa não te traga o mesmo amor, não importa, querido. Nós precisamos ser segundo o coração de Deus. Ei, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar, para que então, querido, Deus complete em nós, querido, a carreira, o caminho. Segundo ponto, erramos com as pessoas. Erramos, querido, com as pessoas, erramos, querido, em nossas áreas, seja na vida, seja na nossa família, seja na nossa casa, e às vezes, querido, nós começamos, querido, a nos metralhar com esses erros, querido, e ficamos para baixo, querido, desinquietos. E sabe o que acontece? Em vez de nós dar uma volta por cima dessas coisas, fazer, querido, novamente, querido, o que deveríamos fazer, palavras, querido, que deveríamos falar e não falamos, para pessoas que mais amamos, que hoje não existem. Não, a gente fica se metralhando, querido, se machucando. Quero trazer um exemplo para você, rapidamente. Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Glória a Deus. Jonas foi um dos maiores profetas da Bíblia. Você sabia disso? Jonas, querido, era segundo o coração de Deus. Deus não desistiu de Jonas. Sabe quem desistiu de Jonas? Ele mesmo. Sabe o que Deus fez, querido? Deus chamou Jonas, querido, e disse: Jonas, eu quero que você vá pregar a Nínive. Eu não vou. Não vou. Eles são errados, Senhor. Eles têm errado muito. É verdade, Jonas. Mas o erro estava em quem? Em Jonas, querido. Deus poderia fazer em Nínive com outro profeta, mas Deus queria construção no coração de Jonas, querida. Não era apenas naquela cidade. Escute. Deus, querido, chama Jonas. Jonas, você precisa pregar a Nínive. Não vou. Em vez de ir àquela cidade, Jonas pega um navio, querido, para mais longe dos planos de Deus. E assim somos. Se escondeu aonde? Lá no porão do navio. Voltamos, querido, àquela ideia de se esconder. Se escondeu no mais secreto, querido, que podia, aqui dentro do seu coração. Ao ponto onde Deus foi lá, querido, naquele secreto. E começou a bater naquela rocha, querido, no coração de Jonas. Cara, você precisa abrir a porta do seu coração para fazer uma transformação. Não quero que você siga esse caminho. E eles atiraram sorte naquele navio. E a palavra vai dizer que então caiu a sorte em quem? Em Jonas. E Jonas, querido, começa a falar com eles. É verdade. O erro todo que está acontecendo, aqueles navios estavam quase indo ao fundo do mar, querido, por causa das ondas que criou. E Jonas foi falar: é verdade, eu que sou errado. Ei, se vocês estão prestes a morrer, eu errado. Faz o seguinte, me jogue na água, me deixa para trás. Eu quero morrer, eu não quero transformação.
E mesmo assim, eles recolhem Jonas, jogam na água. E a palavra vai dizer que um grande peixe veio e engoliu Jonas. Passou 3 dias lá no profundo do oceano. Sabe o que aconteceu, querido? Por mais desespero que Jonas teve, deixa eu dizer, Jonas entendeu uma coisa, querido, que Deus também tinha uma obra para fazer na sua vida. E a palavra vai dizer que Jonas começou a chorar lá no fundo da baleia e começou a gritar para o Senhor: olha, eu errei contra ti, me perdoa. E Jonas, então a baleia gospe Jonas na beira da praia, querido, e a palavra vai dizer que Jonas então sai, vai lá no plano que Deus tinha, enganando a si próprio. E a palavra vai dizer que então ele entra na cidade, só que, sabe qual é o pensamento de Jonas? Não era em restauração aquela cidade. Jonas entrou em Nínive, assim ó, ei, só quero avisar vocês, Deus vai matar todo mundo. Deus vai vir, vai diminuir por terra essa cidade. Escuta o que eu quero dizer. Deus está vindo, Ele mandou falar para vocês. Acabou. Sabe o que aconteceu? Começaram a converter os seus corações e Jonas começou a analisar. Não é o que eu estava planejando. E Deus se sentou, querido. Sentou num lugar e começou a analisar a cidade. Aquela cidade começou a se dobrar, se vestir de pano de saco, querido, se dobrar, colocar sua cabeça no chão e começar a adorar o Senhor. E a palavra vai dizer que se entregaram à sua vida e Jonas estava sentado. E a palavra vai dizer que então Deus, querido, constrói uma bobeira, querido, que cobre Jonas. E essa bobeira, querido, ele estava gostando porque estava muito calor, mas o seu coração estava magoado e triste, querido. E o erro ainda mais aumentando no seu coração. A palavra vai dizer que então Deus coloca então um bicho para comer a bobeira. E Jonas se irou. Ao se irar, Deus, querido, vem a Jonas: por que você está irado? E Jonas vai dizer: olha, você sabe que eu não queria. É verdade, Jonas. Eu sei que você não queria, mas escute, é que nem a bobeira, não foi você que criou, e você está bravo porque ela morreu. Quem tem que estar bravo foi quem criou. Eu que criei Nínive, eu criei você, Jonas. Eu quero salvar Nínive, como também quero salvar você. Você precisa se entregar. Mas não aconteceu isso. Escute, chegou a morte, querido, da vida de Jonas por não querer viver mais. Quantas pessoas vocês estão vendo, querido, ao seu redor, que estão entregando a vida à morte, querido, e não querem mais viver? Por quê? Começa tudo um erro, começa pequeno, querido. Às vezes a gente se frustra porque nós erramos na vida. Nós acabamos errando. Se coloque de pé. Eu consigo, claro.